Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 26 a 33. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo aqui, 1 Coríntios 14, dos versículos 26 a 33. Vamos tratar sobre a necessidade de ordem no culto. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Paulo dizendo: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Iniciamos, meus irmãos, um estudo muito importante para todos os cristãos. Aqui Paulo está tratando sobre a ordem no culto. Ele está se referindo exclusivamente ao que ocorre dentro dos templos? A resposta é não. Ele está se referindo a todo o culto a Deus. Aqui temos um grande desafio para os cristãos, pois o que é o culto a Deus? No dicionário, culto: 1. Conjunto de atividades e ritos pelos quais se adora uma divindade. 2. Homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Infelizmente, essa é a visão da maioria das pessoas que participam dos cultos. Na Bíblia, culto é o ato de adoração, serviço e devoção a Deus, originado do latim colere, que significa cultivar, cuidar, e do hebraico avad, trabalhar, servir. Não é apenas uma reunião ou cerimônia, mas uma entrega de vida, incluindo louvor, oração e obediência, sendo um encontro da comunidade para servir ao Senhor. Meus irmãos, se você é verdadeiramente cristão, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, preste muita atenção nesse estudo. Lembram daquele exercício que já propus por diversas vezes nos nossos estudos? Enxergar a vida e o mundo com os olhos de Jesus? Vamos colocar isso em prática então. O culto a Deus, meus irmãos, não é apenas aquele tempo que você passa dentro de um templo religioso. Algumas denominações sufocam os fiéis com tantas atividades e obrigações dentro dos templos. Já outras deixam todos dispersos por falta de atividades. Mas no final das contas, nada disso importa. Isso mesmo, nada disso importa. A sua salvação não está atrelada à quantidade de horas que você passou dentro de um templo, mas a sua salvação está totalmente relacionada com a vida que você levou desde que conheceu e se entregou a Jesus Cristo. Sim, desde que você conheceu, pois o que você praticou antes disso não importa.
Vamos ver na Bíblia? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ah, mas ainda você não acreditou. Então vamos lá, Efésios 4, versículos 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, a nova criatura, o novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e retidão, ele procede do quê? Da verdade. E o que a Bíblia fala sobre a verdade? Vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que significa servir, meus irmãos? No dicionário, servir significa trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, encarregar-se do funcionamento ou atividade. Mas e na Bíblia? Na Bíblia, servir é um ato de amor, humildade e obediência a Deus, manifestado através do auxílio prático e abnegado ao próximo. Abnegação é o oposto de egoísmo, sem buscar recompensas, ou seja, de graça, baseado no exemplo de Jesus, que veio para servir e não ser servido. O serviço é considerado uma vocação divina, um dom, e a maior forma de grandeza no reino de Deus. Vamos trazer uma referência aqui para nós refletirmos. Mateus 20, dos versículos 26 a 28, onde Jesus diz: não é assim entre vós. Vós somos nós, o povo de Deus, os cristãos. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Não foi por todos que Jesus deu a vida. O resgate foi por muitos. Faz-se necessário o discernimento sobre algumas palavras usadas na Bíblia. Aqui nós já citamos dois exemplos, culto e servir. Nessa trajetória de estudos já foram muitos outros e ainda virão mais. Prestem muita atenção, meus irmãos. Qual o sentido da palavra você está aplicando no entendimento e na obediência aos mandamentos de Deus? Ou seja, você está lendo a Bíblia e aplicando na sua vida segundo o que diz a palavra no sentido literal na língua portuguesa, ou você está buscando um discernimento espiritual para ter um verdadeiro entendimento da palavra de Deus? Você aplica o sentido técnico da língua portuguesa ou o sentido bíblico? Vamos buscar mais uma referência. Aqui é Mateus 6, 24, onde Jesus não está falando sobre o entendimento da palavra, mas nós vamos buscar o entendimento. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, Jesus estava falando que não tem como você obedecer às leis de Deus e às leis dos homens. Não tem como viver pela graça e viver pelo dinheiro, enfim. Como que nós podemos aplicar esse ensino de Jesus
para o nosso entendimento nesse momento. Vamos mudar o finalzinho desse trecho assim, ó. Não podeis servir a Deus se você não segue as suas palavras. Ou seja, se você não busca o entendimento espiritual, o entendimento bíblico, mas sim o entendimento literal, técnico da língua portuguesa. Como nós já citamos acima, nos dois exemplos, tanto culto como servir, eles têm uma definição no dicionário, simples, direta e objetiva. E uma definição e aplicação muito mais abrangente quando trazemos para um contexto bíblico. Nessa referência bíblica que citei, Jesus estava tratando sobre riqueza, mas o contexto pode ser aplicado sem distorção da palavra no contexto que estamos estudando. Já presenciamos diversas situações onde pessoas que dizem servir a Deus dentro das igrejas utilizam-se de critérios do mundo para direcionar a sua forma de servir. Pastores que não aceitam pastorear igrejas, que não estão à sua altura, à altura do seu conhecimento técnico, da sua bagagem de vida profissional, do seu conhecimento. Pastores que não aceitam pastorear igrejas, pois a sua esposa não gostou daquela cidade, não quer se mudar de onde ela está no seu conforto para onde Deus está direcionando. Irmãos que dizem servir a igreja, mas na verdade são apenas prestadores de serviços comuns, contratados e pagos com o dinheiro dos dízimos e ofertas. Será mesmo que é sobre esse servir que Jesus estava se referindo? Mais uma vez eu digo, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue a si mesmo. Não há problema nenhum das pessoas receberem pelos seus serviços. O problema está em como a pessoa é exaltada como serva de Deus, sendo que na verdade ela é apenas um prestador de serviço, alguém que vende um trabalho e recebe dinheiro em troca. Isso não é servir a Deus. Não está errado, tá? Pela lei dos homens, do mundo, tá tudo bem. Lembre que nós estamos estudando a Bíblia conforme uma visão bíblica, espiritual, e não visão de mundo. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos mais uma vez aqui nesse trecho. Eu não sou contra os dons de línguas, mas sou totalmente contra as abominações que acontecem em algumas, entre aspas, igrejas, em relação a esse dom. Como já falei anteriormente, é o pão e circo na fé. Já presenciamos líderes profetizando em línguas estranhas e traduzindo simultaneamente. Ou seja, são todos os dons, tudo junto e misturado. É um ungido do Senhor. Será isso um super dom do Espírito Santo? Ou um super lobo hipócrita, infiltrado na igreja, atrás do púlpito com um microfone na mão? Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem, não o profeta, mas a profecia, de acordo com seus próprios corações e suas vontades? Não, de acordo com a palavra de Deus. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro,
para todos aprenderem e serem consolados. Olha que bênção, meus irmãos. Paulo reforçando o propósito dos dons espirituais. Aprenderem e serem consolados. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Paulo enfatiza que o dom de profecia não anula a razão, permitindo ordem e decência no culto, sem transe ou descontrole, visando a edificação da igreja. Versículo 33, para concluir esse trecho de estudo: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Não é como na igreja de Corinto apenas, é em todas as igrejas dos santos. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.